Quando eu entrei na USP, eu estava atravessando um período muito difícil da minha vida, uma depressão. Então eu procurei mergulhar nos estudos. Eu já tinha 40 anos. E eu estudava de manhã e fazia algumas disciplinas à noite. Como eu tomava remédio para depressão, eu tinha muito sono. Então na parte da tarde, eu me deitava num sofá todo estraçalhado que tinha perto da lanchonete e dormia, esperando chegar as aulas da noite. Era um período assim que não tinha muita gente, era silencioso, mais ao final da tarde que começava a chegar o pessoal para a lanchonete. Mas tinha um rapaz que ele sempre aparecia por lá com alguns jovens. Ele era mais velho, aparecia com esses jovens e ele falava muito alto. E ele falava muito, e eles sempre estavam falando sobre alguma disciplina que eu não entendia, porque eu estava começando na faculdade, e eu pensava assim, que cara chato. Ele quer ser mais do que os outros, ele quer saber mais do que os outros, só ele que fala, esse cara é insuportável. E aí, quando eu cruzava com esse cara no corredor, eu comecei a ter uma verdadeira antipatia por ele. No corredor, na lanchonete, eu falava, gente, lá vem um chato. E passaram-se alguns anos, muitas coisas aconteceram, e uma professora me sugeriu que procurasse pelo professor José Nicolau Grigorin para fazer um aprimoramento com ele, né? Talvez me preparar para um mestrado com ele. Ela me disse que esse seria o professor indicado para mim. E até então eu não o conhecia, só de nome, ele tinha uma fama na faculdade. E eu me inscrevi para ser aluna dele. E no primeiro dia de aula, eu morava em Atibaia e o meu ônibus atrasou. Então eu cheguei bem atrasada. E quando eu entrei, eu abri a porta e quem estava sentado na mesa do professor era o chato, que perturbava o meu sono. E ele estava ali falando, eu falei, nossa, deve estar tendo eleição de alguma coisa, esse cara deve ser do centro acadêmico, né? Ele estava sempre perto do centro acadêmico. E deve estar aí pedindo voto, né? Tomara que ele vá embora logo para eu conhecer finalmente o professor. E ele não foi embora e começou a fazer a chamada, né? E aí eu percebi que ele era o professor, o Nicolau Gregorinho. Eu falei, nossa, eu não vou aguentar fazer disciplina com esse cara. Eu não vou ficar aqui 2 dias com ele, eu vou trancar. E só que nesse primeiro dia, logo depois da chamada, ele começou a fazer perguntas, né, para os alunos, pedindo que a gente escolhesse um autor para trabalhar. E eu falei que eu gostava de um autor que era considerado um autor menor, porque todos os professores que eu tinha falado sobre ele me diziam isso, esse é um autor menor. E ele falou, que autor é esse? Eu falei, é o José Mauro de Vasconcelos. E eu entrei na USP com o sonho de estudar sobre ele. E ele falou assim, olha, quem te disse que ele é um autor menor é uma pessoa menor e você não deve levar em consideração. E ele me deu todo apoio para estudar sobre José Mauro de Vasconcelos e nós fizemos um trabalho ótimo, né? Eu fiz todas as disciplinas que eu pude fazer com ele e nós nos tornamos extremamente amigos, né? Eu nunca fumei, o Nicolau fumava pra caramba, então todo intervalo eu ia pro fumódromo, que eu sabia que ele estava lá, e a gente conversava muito, e conversávamos até de nossas vidas pessoais. Ele se tornou um leitor dos meus textos, né? Eu tinha muitos medo, assim, de mostrar textos meus para os professores da USP, e eu dei o meu primeiro livro para ele ler, e ele ficou impressionadíssimo, né? Ele me disse que queria escrever uma resenha sobre o livro, a gente acabou deixando passar, e essa resenha nunca foi escrita. E quando eu comecei a escrever meu segundo livro, O Chapéu de Alberto, eu dei alguns textos para ele ler, ele viajou, me deu no avião, e quando ele retornou de viagem, nós nos encontramos na Xerox, e ele veio falar para mim, Isa, eu não gostei desse texto, você escreveu um conto lá horrível, nossa, eu não gostei, não tem nada a ver com o seu primeiro livro, porque aquela personagem, o que é aquela mulher lá, aquela mulher chata, que menina chata. Aí eu percebi que ele estava brigando com a personagem, e eu comecei a rir, eu falei, Nicolau, você não gostou mesmo do meu texto? Você está brigando com a personagem? Aí ele parou, pôs a mão na boca assim e falou, menina, eu passei o final de semana inteiro com raiva dessa personagem, né? A personagem num conto chamado A Nuvem. Eu fiquei com ódio dessa personagem e eu falei, eu vou falar pra Isa que ela não escreveu bem. Mas na verdade você escreveu tão bem que eu tô com ódio da personagem, eu me envolvi na sua história, você tá madura, você tá pronta. Não perca tempo, vai escrever. E aí, né, surgiu o livro, né, O Chapéu de Alberto. Eu menciono, né, o Gregorino nos agradecimentos. Enfim, a formatura chegou, né, eu fui embora da USP, a vida continuou, veio a pandemia, eu mudei de celular, perdi o contato.
Mas sempre ele foi minha referência, né? Sempre eu falo sobre ele. Para mim, assim, eu escolhi não dar aulas, mas se eu fosse dar aulas, o meu sonho assim, era ser menos um pouquinho como ele era como professor, como gente. E ontem eu abri meu Face e deparei com a notícia, né, de que o Nicolau morreu no dia 25 de abril. E eu tô realmente muito triste, tô assim, arrasada. Eu sei que todas as pessoas morrem, a morte é a coisa mais natural que existe na vida, mas quando morre uma pessoa que a gente ama tanto, que a gente nem sabia que estava doente, que a gente estava esperando uma oportunidade para ir para São Paulo, para passar na USP, para conversar. Ele não era muito de mídias sociais, era difícil de localizar, né? Teria de ir lá pessoalmente, conseguir o telefone dele com alguém. E a gente vai deixando passar, deixando para depois, para depois. E assim ele foi embora sem que eu desse um abraço, sem que eu dissesse mais uma vez: puta, Nicolau, como eu gosto de você, como você é bom, cara. E algumas vezes que eu falei isso pra ele, ele falava: puta, Isa, você não sabe o orgulho que eu tenho de ser teu professor, você é uma batalhadora, uma vencedora. E é isso, eu queria partilhar isso porque realmente eu tô muito mexida com essa partida. E quem não conheceu o Nicolau perdeu a oportunidade de conhecer um ser humano fantástico, uma das melhores pessoas que eu já conheci. E sem sombra de dúvida, um dos melhores professores que a Faculdade de Letras da USP já teve. Vai em paz, meu amigo.